Então vamos começar o nosso culto e nós vamos tratar hoje sobre sabedoria, né? E o tema é o estimável valor da sabedoria. Está em Provérbios 1, a partir do versículo 20. Em Provérbios 1, o convite de exaltação da sabedoria. É o título, né? Está escrito: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Eu vou ler até o 33, irmãos. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente, estará descansando do temor do mal. Há necessidade de pregação? Precisa não, né? Porque aqui, irmãos, as pessoas falam muito, né? Eu não entendo a Bíblia, eu tenho dificuldade com a Bíblia. Mas, irmãos, a Bíblia é muito simples. Primeiro que você precisa de pedir para o Espírito Santo trabalhar com você. Só isso que nós precisamos. E segundo, nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir, para entender e para aplicar o conhecimento que nós acabamos de ter. Amém? Amém. Então, assim, a sabedoria é uma pessoa. Quem sabia disso? Porque aqui, irmãos, se vocês observarem bem, está falando aqui na primeira pessoa do singular. Não é? Veja, se vocês depois, se tiver vontade, leia a introdução geral, para vocês entenderem um pouquinho. Mas vamos agora ler já estudando, tá bom? A suprema sabedoria, ela clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Então é uma pessoa, não é um fantasma, não é Deus e também não é um anjo. A sabedoria é uma pessoa. Mas como uma pessoa, Magali? Mas a gente não enxerga. Você enxerga o Espírito Santo? Você enxerga Deus? Você enxerga Jesus? O que é que nós temos que crer? Que Ele existe, não é verdade? Então, assim, se esses conselhos nós observarmos bem,
nós vamos errar menos. Vamos errar menos. Então, nós vamos depois voltar novamente para o mesmo assunto. Então, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos. Esse aí é o principal papel da sabedoria. Fazer com que a gente ande no caminho justo. Porque, irmão, todo tolo gosta de ficar andando para lá. Ouve um negócio aqui, ouve um negócio acolá. Conselho, lá no Salmo 1, fala para a gente não sentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o diabo está sempre de plantão para influenciar o quê? A nossa mente a achar que aquilo está certo. E nesses últimos dias, o certo virou errado e o errado virou certo, não é isso? Se você não estiver firme na rocha, você se perde. Porque você fala, peraí um pouquinho, eu tenho que analisar o que fulano falou. Não, nós temos que analisar, não é o que o fulano falou, né? O outro, nós temos que analisar a palavra de Deus. Está certo o que a palavra de Deus está falando? Porque, irmãos, se nós andarmos certinho como a palavra de Deus nos manda, Deus fala que nós vamos habitar seguros na terra. Por que nós vamos habitar? Porque nós somos um ET? Porque, não, simplesmente porque nós temos a presença do Espírito Santo e vai fazer com que a gente não erre tanto, não erre demais. Porque se a gente olhar pelos nossos olhos, a gente começa a falar, não, peraí um pouquinho, fulano está falando, eu preciso escutar um pouquinho. Errado. Deixa eu ver o que a Bíblia está falando. E isso você precisa ter um negócio chamado discernimento. O discernimento faz com que a gente não erre. E também não vá pelo outro. Porque nesses últimos dias, irmãos, vão aparecer o quê? Muitos escarnecedores. O que é que Paulo fala com Timóteo? Timóteo, ele era um homem, um menino que foi instruído por Paulo. Paulo não chama até de filho, mas não era filho de Paulo, biológico, era um filho espiritual. Então, aqui em 1 Timóteo 4, fala assim, depois nós vamos ler também o segundo. Mas o Espírito, com E maiúsculo, expressamente, 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A gente já falou em outro tempo aqui sobre doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E veja só, irmãos, como há 2000 e tantos anos, Paulo já tinha esse entendimento para passar com sabedoria para as nossas vidas. No versículo 3 de 1 Timóteo, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus que criou para os fiéis, que é a Santa Ceia, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles em ações de graças. Daí, irmãos, aqui Paulo já tá explicando que ia haver esse tempo mesmo. E no 2 Timóteo 4, versículo 1, fala assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Aqui já é uma promessa, irmãos, da vinda de Jesus, que pregues a palavra, insista tempo e fora de tempo, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina.
porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui, o apóstolo Paulo já estava falando para o seu filho Timóteo, para ele ficar esperto, que nos últimos dias ia acontecer tudo isso que a gente tem visto aí de uma maneira absurda. Nós nunca vimos tantas coisas absurdas como nos últimos tempos. Talvez vocês não estejam nesse mundo, esse mundo que eu vivo, que é um mundo mais espiritual. Por que o mundo que eu vivo? Porque eu recebo muitas coisas, espiritualmente falando, né? Dados e profecias e absurdos e coisas que vocês não podem imaginar. Mas, irmãos, nós precisamos estar atentos e fazer a obra com sabedoria. Às vezes a gente fala assim, mas o que é que eu tenho que fazer? Ainda hoje eu escutei um testemunho, que essa semana uma menina, uma adolescente de 15 anos, ela começou a orar para uma menina do mundo. Ó, Mariazinha, Deus salve Mariazinha, o nome que eu estou dando aqui. Deus salve, Deus salve, Deus salve. E daí ela teve vontade de ligar para a menina, tipo, de noitezinha. E a menina falou, por que você está ligando para mim? Ela falou, eu estou orando por você. E a menina começou a orar. E ela falou, olha, eu estou aqui com tudo preparado porque eu vou me matar agora. E a menina escutou aquela oração. E a menina, já sábado, foi para a igreja. Irmãos, por dia, jovens, adolescentes, eu diria até pré-adolescentes, porque 10 anos é pré-adolescentes, e vai aí até 16, 17 anos, por dia, estão se matando. Filhos de pastores também. E às vezes a gente pensa assim, não, esse negócio não vai chegar na minha casa, né? Mas chega. Chega na casa de todo mundo de amar. O que nós precisamos é ficar esperto com a palavra de Deus e pôr em prática. Em 1 Pedro, Magali, você está lendo muito a Bíblia, né? Não, eu vou ler o quê? O Gibi? 1 Pedro 2. Quem achou pode ler, por favor. No versículo 6. Por favor, do 6 até o 10. Quem achou pode ler. Pode ler, você? Pode. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinha recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Veja só, irmãos,
o apóstolo Pedro aqui está exortando, entendeu? Nós não somos qualquer pessoa, nós não somos um largado por aí, né? Nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Nós somos geração eleita, e nossa pátria não é aqui, porque a gente fica muitas vezes tão preocupado, né? Com coisa, mas nossa pátria não é aqui, porque isso tudo aqui vai ficar. Você pode morar na melhor mansão, ter o melhor carro, melhor iate, avião, mas vai ficar tudo aqui. Você não vai conseguir levar nada. Eu te aconselho, de vez em quando, passe no cemitério, veja o tamanho que você vai caber lá. É assim que a gente vai terminar aqui. Então, nós muitas vezes nos preocupamos tanto com aqui, com agora. Se a gente imagina assim, aonde que eu vou passar a eternidade? Qual o propósito que Deus tem com a minha vida? E aqui, irmãos, continuando, 1 Pedro, outro pode ler, por favor, a partir do versículo 11, de 1 Pedro 2, por favor. Vamos lá, vamos lendo. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Até hoje você me perguntou algo, né? Então, tá aqui a resposta? Você analisa bem e você veja que Deus fala assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então a alma nossa é algo para a gente estar protegendo das coisas carnais, daquelas coisas que nos influencia, maledicência, falou mal, vou retrucar, eu disse isso, vou fazer aquilo, tal. E a Bíblia diz que se um cara bate de um lado, para a gente oferecer o outro. Ah, Magali, mas isso é muito difícil. Então, tá aqui, Deus diz assim, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No dia que o cara vai ver, pô, mas esse cara daí é diferente. Ele não tem sangue nas veias, não tal. Irmãos, controle, né? E aqui Deus está falando assim, olha, preste bem atenção, no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Irmãos, o diabo faz a gente pecar, e depois ele mesmo tira um barato da cara da gente. Ele faz a gente cair, ele sabe, o que ele fez com Judas? O diabo entrou dentro de Judas. Ele entrou, mas Magali, ele já não estava destinado a pecar, ele não estava destinado a ser um traidor, ele não estava destinado. Vocês acham que Deus destina a gente para ser isso e aquilo? Quem acha? Não, Deus não destina. O coração da gente que vai responder isso daí, não é? O coração da gente mal, o coração da gente que fica arquitetando vingança, o coração da gente, irmãos, tudo tem um troco, tudo chega a fatura.
E na hora que chega a fatura, a gente não gosta muito. Mas vamos lá em Mateus 28, para a gente conhecer um pouquinho, porque a gente está falando sobre sabedoria. Sabedoria para agir, sabedoria para entender como a gente deve viver, não é? E eu não tenho que mostrar para o outro, Não, eu vou ler o 27. Eu ia ler alguma coisa do 28, mas é melhor o 27 para a gente entender um pouquinho melhor. Eu não tenho que me fantasiar para eu ter amigos. Adolescente que precisa cortar o cabelo, vestir a roupa, fazer aquelas presepadas que normalmente faz, né? Para poder ser aceito no grupo. Não é assim que o adolescente... Então, parece que tem crente velho, adolescente, que precisa se mostrar, precisa. Olha, eu me lembro que eu era pobre, né? Perdeu tudo, não? Estou falando da época da separação dos meus pais, a época que eu vim. Então, o primeiro tênis de, tipo assim, né? Tênis olímpico. Existe. Ou então Adidas, desse, não era nem de marca famosa, assim, mas eu estava tão entusiasmada que eu ficava assim com tênis para as pessoas olhar e ver que eu tinha um tênis. Por quê? Porque muito tempo eu calcei conga. A conga eu furava, porque só tinha aquela mesmo, né? Então, eu tinha horror de conga. E eu falava assim, quando eu tiver dinheiro, um pouquinho, eu vou comprar um rainha. Não tem rainha? Tinha, existiu. Acho que já existiu? Já existiu? Rainha. Agora eu lembrei do nome. Eu tinha um pouquinho de grana, porque a grana que eu pegava era para dar de comer para os meus irmãos pequenos, para minha mãe. E eu pude comprar um rainha azul. Então eu ficava mostrando o rainha. Tem gente que a vida inteira precisa estar mostrando. Compra a camisa tá a etiqueta por dentro, de marca, comprou até lá 25 de março, mas quer mostrar para o outro. Né? Eu tive uma secretária que ela comprou uma bolsa Louis Vuitton e ela chegou toda entusiasmada, mostrando a bolsa para mim, chamava Leninha ela, mostrava a bolsa assim, né? E ela entrou no ônibus, aí na hora que ela foi passar na catraca, acho que não tinha o dinheiro todo, qualquer coisa dessa aí, o cara falou assim, com essa bolsa comprada no 25 de março, você fica querendo se amostrar, falou pra ela, não é? Você não tem cara que tem dinheiro para ter uma... O homem lá falou, você não tem cara para ter uma bolsa dessa marca aí. O cara conhecia, acho que já tinha, tal, o homem lá E ela chegou em casa toda envergonhada, eu vou jogar essa porcaria fora, porque o homem disse que eu não tenho cara de usar essa bolsa. Então, muitas vezes, nós nos passamos por ridículo. Porque é a cara, não é? Outro dia o homem falou, a senhora tem cara de rico. Eu falei, como é a cara de rico, meu senhor? Que eu não sei. E uma vez, eu vou lembrar que eu vou contar para vocês, a gente morava em um lugar de rico, né? Mas não era, nós morávamos, né? E daí eu fui na feira, a feira era de rico, a feira que tinha de sexta-feira, e eu fui na feira, e eu ia no fim da feira, na hora da Dona Xepa, lá para meio-dia e pouca, lá comprar as coisas, né? E eu não tenho vergonha de falar. Hoje não, hoje eu posso até ir mais cedo, não gosto de mais cedo, porque eu não gosto de acordar cedo, mas, né? E daí eu cheguei lá na feira e tinha umas ameixa, néspera, uma fruta lá de rico, né? E daí, 6 por tanto, né? E eu falei assim pro homem, dá para o senhor fazer mais barato? Ele falou assim, com essa cara de rica, a senhora tá mandando eu deixar a fruta mais barata? E eu fiquei com essa, né? Tem cara, rico tem cara, não é? Então, irmãos, o crente também tem que ter cara, mas ele tem que ter caráter. Ele tem que ter caráter, porque não adianta você colocar, né? E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu já comprei, viu? Já comprei camiseta lá não é? Pra querer mostrar lá no tal.
lá na 25 de março. Isso não tenho nada contra, mas eu queria me exibir. Eu queria mostrar que tinha o negocinho aqui, a marca disso aqui, né? E um dia o Espírito Santo me visitou, falou, por que você tem que mostrar tanto que você não é? Eu podia ter dormido sem aquela dali, não é? E daí a gente vai crescendo e isso deixa de ser fundamental para nossas vidas, não é? Hoje não importa mais esse negócio de ter, é ser autêntico, ter caráter, não ser o caráter do outro, ou a gente pensando, não, eu tenho, mas não tem nada, porque nós temos que, e quando nós temos sabedoria, nós vamos caminhando, sabendo assim, olha, Deus ele está vendo por dentro, não adianta eu ficar mostrando para o outro que eu comprei o negócio ali a colar, é por dentro que tem que acontecer o negócio, não é? Não adianta eu comprar uma roupa e andar com uma sacola que eu ganhei lá de 300 anos, guarda aquela sacola para depois eu sair com ela, colocando, para todo mundo pensar que, irmãos, deixe essa fantasia para lá. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Porque é mais fácil Deus tratar a gente quando a gente é sábio. A gente fala, isso aí é besteira mesmo. A gente não vai levar nada disso. Sim ou não? Não vamos levar. Nós vamos vestir naquele dia, sabe? Nós vamos vestir a roupa que o outro vai escolher pra gente vestir. Sabe aquela roupa que a gente gosta tanto? Ninguém vai lembrar dela. Vai pegar a primeira mudinha de roupa lá e tal. Então, irmãos, preste atenção o que acontece, como Deus conhece a gente. No Mateus 27, versículo 1, fala, chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Quem que formava o conselho? Os principais sacerdotes. Príncipes, sacerdotes, os anciãos. Eles que formavam o conselho para matar Jesus. Não foram os ímpios. Né? Então, e manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, os amigos, viu? Os amigos que fizeram tudo, né? Que importa? Isso é? Problema seu. Problema seu. Isso que o diabo faz com a gente. Ele faz a gente se exibir, faz a gente não ter sabedoria para fazer um monte de coisa, mentir, fazer tudo errado, e depois que a gente fala, pô, eu tô louco, tá isso aqui. Aí ele fala, e daí? Com o chifre dele bem grande, e daí? Problema teu. Problema teu. Então, irmãos, você já sabe o final da história. Tudo isso daí para falar a respeito de sabedoria. O problema da pessoa é o seguinte, depois eu me arrependo. Não. Antes você pensa. Pode escrever, quem está escrevendo. Todo sábio pensa antes de falar e de agir. Então, irmãos, uma coisa que a pessoa sábia precisa ter é discernimento. Eu preciso ter discernimento. Se eu estivesse no lugar daquele dali, como que eu gostaria que agisse comigo? O Pai Nosso, você tem que fazer como você quer que seja feito por você. Se você não perdoar, como você quer que Deus te perdoe? Se você não faz bem feito, como você quer que Deus... Então, irmãos, é simples demais, mas é complicado demais. Que o cara chega, a gente está vendo que o cara é um pilantra. Como que eu devo agir com esse pilantra? Com discernimento. Deus não está falando para você ir lá beijá-lo. Ó, vem na minha casa comer churrasco. Na sua casa só vem quando você tem discernimento
para trazer a pessoa na sua casa. Já fiz muita besteira, irmãos. Muita besteira. Tal. Quem nunca comeu desse melado, né? Então, minhas filhas, você vai fazer city tour na casa? Não essa daqui, né? Essa daqui, você olha, já está feito todo o city tour. Mas na outra, por quê? Porque eu queria mostrar para aquelas mulheres que me humilhavam e me isso, me aquilo, que eu queria mostrar, olha aí, ó, eu fiquei por cima. E um dia o Espírito Santo falou, ó, chega, basta. Você não vai fazer mais isso. Chega. E daí hoje, quando fala assim, quando você vai convidar para ir lá comer um churrasquinho, ai, a churrasqueira está quebrada. Então, irmãos, eu evito. Eu não falo que está quebrado não, mas eu digo assim, sabe, a agenda está complicada, eu não minto não. Mas eu acho que nessa casa aqui, eu trouxe umas 2, 3 pessoas assim de fora, né? Nesses 2 anos. Porque eu evito. Sabe por quê? Porque depois eu tenho que orar tanto para desfazer todo o mal que não vale a pena. E não é porque a casa é assim assado, não. Tem gente que tem inveja de seu apartamento kitnet. Mas escuta, eu não tenho nada. Como é que a pessoa tem inveja? Tem inveja, porque a pessoa quer ser você, porque não tem sabedoria, não tem discernimento. E aí você abre o jogo, conta tudo. Conta tudo. E às vezes Deus está falando assim, ó, não conte tudo não, você já sabe. Tem gente que fala, o meu marido não tem marido igual. A outra fica dizendo, por que ela tem e eu não tenho? Por que você colocou na vitrine? Tudo que está na vitrine é para quê? A gente comprar, né? Não, a outra quer comprar, mas não quer pagar. Então, irmãos, não precisa você ficar. Já falei a respeito de rede social. Só quem é tolo que coloca as coisas na rede social. Acerto demais. De vez em quando, uma coisinha lá, outra colar, não tem problema nenhum, né? Porque a pessoa fala, será que morreu? Outro dia uma pessoa falou, você desapareceu da rede social, pensei que você tinha morrido no Covid. Eu falei, cara, eu morri mesmo. Você não soube da notícia? Eu morri para as coisas do mundo e estou vivo agora para Jesus. Certo ou não? Porque eu não preciso. Aí, tal, eu coloco, eu fico ali bonitinha, colocando, e o outro fala assim, o diabo, né, que eu tô falando, o outro, fala assim, peraí que eu vou dar uma pernada. E você não tem inteligência de entender. Tem gente que filma, põe no negócio, o menino, o emblema da escola do menino. Olha, por que o filho dela tá nessa escola e o meu não tá? Começa a meter inveja. Pra que você colocou lá a camiseta do menino? Precisa? Foi Deus que deu. Foi Deus que deixou. Foi Deus que permitiu. Foi Deus que está te gratificando, que a gente não merece nada. Então, quando não tinha rede social, a gente vivia melhor, com menos inveja. Hoje, o pessoal tem inveja até do ar da gente. Trocou de carro porque, no mínimo, deve estar roubando. A gente que é pastor fala, no mínimo deve estar. Uma vez, o síndico, lá, a moça tirava sangue lá, ele trabalhava no mesmo lugar. E a moça falou, você está sabendo alguma coisa de fulano? Ele agora é síndico, né? Estão falando que até ladrão é. Daí eu estava comentando, eu tenho uma pessoa que mora lá também. Sabe o que ele falou? Ela é pastora, né? Ladra pra caramba, por isso que tem aquela casa. E ele saiu de lá do lugar, ele foi posto pra fora e ele está respondendo até hoje como ladrão. Ele, o coitadinho, entendeu? Daí não deu certo, perdeu a casa, a mulher foi fazer brigadeiro, até a gente comprava docinho, né, pra ajudar. Você vê? E a gente foi pra frente, entendeu? Então, irmãos, quando não é pastor que rouba, tá vendendo droga, por isso que, né? Olha, você precisa ter cuidado também, porque o outro me falou assim, olha, cuidado que os mercados compram carga roubada, por isso que vem 3 por 10. É assim. Outro dia me falou, lá em Tu, não de
pelo amor de Deus, de outra pessoa. Falou, ó, vem daquele, ele tá rico daquele jeito porque compra carga roubada. Eu falei, ah, é? Que coisa, né? Porque dia desse ele vai ser preso. Eu não sou boba nem nada, eu, ó, fechei minha boca. Então, irmãos, por quê? Porque muitas vezes a gente fica colocando que não deve ser colocado, por falta de sabedoria. Então, irmãos, uma coisa necessária é discernimento. Se eu fosse você, eu batia assim no peito e falava assim, Senhor, dai-me. Discernimento. Neguinho olhou para você com aquele olhar 45, você fala, Senhor, olha, me dá discernimento aí desse olhar aí, não é? Então, irmãos, eu vou deixar aqui alguns pontos para a gente analisar. Para que serve a sabedoria? Primeira coisa, para que serve a sabedoria? Para ter conhecimento de Deus. Sabedoria. Se havia o tolo pegar a Bíblia e falar, não, eu estou lendo aqui a Bíblia porque eu preciso ser... O tolo não faz isso, porque ele acha que é perda de tempo. Então, irmão, o mundo está cheio de quê? De muitas religiões, falsos deuses, filosofias, ídolos, tudo. Não é? Um se apresenta lá de um jeito, outro de outro veste aqui, acolá. Irmãos, só tem um Deus. Só há um Deus, viu? Salmo 8? Só há um Deus, o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que pode todas as coisas. Então, irmãos, para que serve a sabedoria? Para conhecer Deus. Porque quando nós conhecemos Deus, a gente para de fazer tantas bobagens. Quando a gente conhece Deus. Pensa aí, fecha os olhos e lembra quando você se converteu. Você fazia muita besteira? Não precisa responder, não. Eu vou responder por mim. Eu fazia muitas besteiras. Meu Deus. Quantas besteiras? Falta de sabedoria. Respondia sem pensar. Escutava muita coisa. Emprestava meu ouvido para o diabo. Tem uns que emprestam a boca, né? Outros emprestam os ouvidos. Outros emprestam a mente. Outros emprestam o coração. Ou dão para o diabo. Quem tem sabedoria, irmãos, fala, ô querida, tá falando lá de Mariazinha, olha, quando eu falo Mariazinha, olha, eu não quero saber não, viu? Porque isso não vai me levar em canto nenhum. Eu conto a história do telefone, só tinha telefone rico. E eu orei. Meu Deus, deu um telefone pra gente, telefone fixo. Você comprava na Telesp. Custava uma grana. Só tinha rico, né? Aí um dia, Deus deu o telefone, instalaram o telefone. Olha, eu dei muita alegria. Instalaram o telefone, fiquei ligando para um, para outro. Eu tenho o telefone, meu telefone é 523-5456. Pobre assim, fica lembrando o número até hoje. Né? E daqui a pouco, no outro dia, eu vou pegar no telefone, cadê? Não. Aí eu dobrei o joelho e falei, Senhor, cadê o telefone que eu pedi para o senhor? Você pediu telefone, pediu a linha. Eu falei, mas é uma praga quando a gente não tem sabedoria, não é? E ele falou, segundo, você pediu o telefone, você não pediu linha de telefone. Outra coisa que eu preciso lhe falar, você falou para mim que o telefone era para você usar para Deus. E o que você fez? Eu me encolhi, estava de joelho, falei, Senhor, eu quero te pedir perdão. Primeiro eu quero a linha do telefone. Eu quero a linha do telefone. E segundo, Senhor, que eu não vou usar o meu telefone para fofoca, nem para saber de novidades. Conforme a minha filha fala, saber, né? Dos babados. Não quero. Hoje é babado, né? Na minha época era fofoca. Eu estou casada há 40 e tantos anos, quase 50 anos, né? Pergunte para o meu marido se ele já ouviu, ou para minha filha, eu no telefone fazendo fofoca. Já ouviu? Você já ouviu quebrando pau com alguém no telefone de
porque diz, porque não diz. Eu odeio. Por quê? Porque eu falei para Deus, senão Ele vai tirar. Porque eu não sei usar. Por falta de sabedoria. A gente pede um emprego e daí, quando Deus dá emprego, fala, eu ganho essa mixaria. Vocês nunca ouviram isso, né? Só eu que já ouvi a empregada dizendo, eu ganho essa mixaria, né? É a mixaria que eu posso pagar. Depois fica desempregado. Por quê? Porque não deu valor à mixaria. Eu só ganho isso aqui. Dê graças a Deus. O sábio, ele dá graças a Deus em tudo. Irmãos, quando eu saio de uma loja, eu saio muito feliz. Primeiro, porque eu fiz a compra. E segundo, porque eu pude pagar. E terceiro, pode até ser uma camisetinha. Eu falo, Jesus, obrigada, porque eu tive condições de comprar. Agora, quando a gente nem está aí, Deus tem a obrigação de me curar, Deus tem a obrigação de me dar dinheiro, Deus tem a obrigação de fazer tudo. Daí ele dá um esticão e fala, ei, vem aqui. Eu preciso falar que eu não tenho obrigação. Deus não tem a obrigação de fazer nada por a gente. Então, irmãos, veja bem, o conhecimento de Deus, e eu coloquei algo aqui, que a sabedoria, irmãos, esse conhecimento de Deus traz temor. Temor a Deus. Eu não vou fazer isso, eu não vou falar mal, eu não vou tal, porque eu tenho temor a Deus. Eu quero obedecer a palavra dele. Então eu não vou falar mal de ninguém. Você sabia que a gente não pode nem falar mal para o marido, para o filho do outro? E eu me corrijo. Porque aí o filho está ouvindo, não está? E amanhã o filho ouve a gente falar mal do pastor e do outro, tal. Aí o filho fala assim, eu não quero, não é? Ontem nós fomos visitar uma pessoa e a filha da pessoa estava lá. E eu perguntei seus filhos, ela tem gêmeas e um filho. E ela falou assim, meu filho não quer saber de crente, não quer saber de igreja, não quer saber, não quer saber. Por que não quer saber? De tanto que a gente falou mal de pastor, a gente comentava tudo dentro de casa. E agora meu filho não quer mais saber. O filho tem 19 anos. Então ele vai lá na igreja, quando ele aperta o carro, ele corre lá na igreja, não tem dado nada certo para ele, a faculdade não deu certo, não está dando certo, o emprego não está dando certo, ele começa um curso, não termina, nada está dando certo. Aí outro dia ele falou, olha, eu vou na igreja. Aí a mãe falou, você vai na igreja? Eu vou na igreja. Fazer o quê? Sabe aquele negócio que quando aperta o carro, corre? Aí ele diz, vou levar um amigo meu. A mãe falou, tá bom. Aí, na realidade, ele levou um amigo, mas ele foi na frente quando o pastor fez o apelo. Ele disse que ele foi levar um amigo, mas ele falou, mãe, por que meu pé e minha perna ficou tão quente? Parecia que estava pegando fogo. A mãe falou, é a presença de Deus no altar. Então, irmãos, é um conselho que eu dou para vocês. O pastor é gente como a gente, sim ou não? Sim. Sujeito a erros, sujeito a tantas coisas, irmãos, porque nós somos carne. E o que acontece? O filho que ainda não tem maturidade, não tem sabedoria, não tem discernimento, tudo isso que eu estou falando para vocês, ouve. Tititi, não é? Então fala assim, eu não quero mais. Porque não sabe discernir aquele negócio, não tem sabedoria, não tem conhecimento de Deus. E a gente está falando mal. Mal não, né? Os comentários. Eu sei que aqui não tem isso. É só em outro lugar. Um dos frutos da sabedoria ministrado no provérbio é exatamente o esclarecimento de quem é Deus e o sentido real de temê-lo. Se eu temo Deus, irmãos, eu tenho receio de fazer alguma coisa que Deus não goste. Porque a conta chega. E daí, quando chega, a gente não quer pagar a conta, pagar a fatura, e nós temos que tomar muito cuidado. Então, às vezes, algumas coisas estão meio complicado na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho,
na nossa vida pessoal, por conta de falta de temer a Deus. Então, conhecimento e entendimento. O termo hebraico para conhecimento, quem está copiando aí, o termo hebraico conhecimento é e o trequinho lá, um chapéuzinho não, um cortezinho assim no I-A-T-H, iat, que significa percepção, habilidade, compreensão. Tá escrevendo, né? Então, o termo hebraico para conhecimento é da iat, significa percepção, habilidade, compreensão. Agora, o termo para entendimento, a palavra utilizada é bien, B-I-Y-N, que significa discernir, compreender, considerar. Então, irmãos, ou seja, a sabedoria nos concede maior sensibilidade para perceber e... Eu vou repetir, eu sei que eu falei rápido, então vamos lá, eu estou repetindo. A sabedoria nos concede maior sensibilidade para perceber e refletir sobre Deus. Eu vou repetir. A sabedoria... Eu quero um pouquinho de água. A sabedoria nos concede maior sensibilidade para perceber e refletir sobre Deus, sobre a vida, o sentido da nossa existência e o propósito da vida. Então, muitas vezes, nós estamos aqui no automático. Ela vai falar alguma coisa, eu vou ouvir, depois eu vou embora e até logo. Porque é útil um caderninho. A Elisângela faz certo, ela grava e depois... E eu testei isso essa semana, porque eu sempre imaginei a Elisângela bem dispersa. Magali, até pedi perdão para você, bem dispersa, porque eu falei até probleminha assim e tal, ela, né, é dispersa. Ela não é ligada. Mas sabe o que ela faz? Quando chega em casa ou qualquer outra hora que ela precisa, ela liga o negócio. Essa semana ela falou: pastora, uma pessoa estava lá falando em um determinado lugar e ela falou algo que a senhora pregou lá no grupo. Eu abri as minhas orelhas, os meus ouvidos, a minha percepção, tudo. Eu falei: o que ela falou? Ela falou sobre isso, isso e aquilo. Eu falei isso. E eu cutuquei, claro, meio evidente, né? Falou. Tem um mês? Eu falei: não, um mês não, tem mais. Cutucando. Os 2 meses, vai? Mais. Eu ter falado isso entre maio e junho. Eu me lembrei do que. Claro que eu me lembrei do que era. Obrigada. Claro que eu me lembrei. E ela falou: então, veja só. E então colocou lá para me ouvir. E realmente, eu falei: olha aí, ela não é tão desligada. Ela está ligada. Ela está ligada no que eu estou falando. Porque se ela não tivesse ligada, depois de 2 meses, ela não ia lembrar. Porque a pessoa falou exatamente, em outras palavras, o que eu tinha pregado. Eu falei: ou ela ouviu a mesma pregação que eu ouvi, eu tenho que ser humilde. Ou ela... ela falou: o Espírito Santo, não é também, pastora? Que pode ter. Eu falei: eu também não sei. Mas para falar as mesmas palavras que eu falei, só pode ser o Espírito Santo, não é? Mas ela ouviu. Então, irmãos, não adianta nada eu vim aqui, perder esse tempo aqui de 2 horas, ir para casa e não assimilar nada. Melhor não vir. É melhor vocês não seguirem a Jesus. É melhor continuar com a mesma vida. Porque nós temos que aprender. Você vai para a escola para quê? E aqui é o quê? Porque quem não aprende, repete de ano. Isso eu sempre falei para a Ivone. Ivone, seja rápida, cara. Seja valente. Porque senão você vai repetir de ano. E o que é que você fez durante muitos anos, Ivone? Pode falar bem
bem alto que está gravando. Por quê? Porque ela quis repetir de ano? O aluno quer repetir de ano? Mas por que ele repete? Porque não aprendeu. Aí tem que repetir. Pra gente que fez faculdade, tem DP. Que coisa horrorosa é DP. Não sei se, né, quem fez. Eu fiz uma DP de filosofia. Pense. E eu questionei, porque eu fiquei com, faltando 0,02 para passar. E eu fui lá questionar com um professor de filosofia, chamava André. E eu falei, professor, eu quero correção da prova. E para corrigir a prova de DP, que você pede, né, a correção, é outro professor que corrige, não é aquele mesmo. E quem foi corrigir foi o professor de sociologia, chamado Valmir. E daí, então, quando ele corrige, chama o aluno e interroga o aluno. Por que o aluno, questiona o aluno, por que o aluno pediu a correção da prova. Então, o professor de sociologia corrigiu a prova e falou, tá certo, eu também acho que você tem que repetir para o 00.2. E eu fiquei muito indignada. E eu falei para ele, por que vocês estão me repetindo por causa de 0002? Daí o professor André falou assim para mim, sabe por quê? Porque eu quero novamente que você faça essa matéria. Porque eu quero a tua companhia, sabe? Tem muita coisa que a gente precisa dar junto um ano. Eu fiquei muito louca. Daí, o que eu fiz? Eu estudei. Eu pensei que ia ficar doida de tanto estudar filosofia. Então eu tirava 10, 9, ficava irritada quando eu tirava 9. E eu mostrava para ele assim, eu não falava nada, mostrava com medo de novo dele me repetir. Mostrava para ele. E no final, eu realmente, antes do final do ano, já estava com o número para passar de ano. Daí ele me chamou e falou assim, sabe, Magali, muitas vezes nós precisamos repetir para que algo fique gravado na nossa mente. E eu não sabia que isso ia servir para mim no futuro. No futuro. Porque eu estou ensinando aqui quais os benefícios que eu tenho para adquirir sabedoria. Quais são os benefícios? Para quê? Para quê na minha idade? Eu vou perder tempo de ficar aprendendo isso daí? Para quê? Mas será que eu tenho temor a Deus? Será que eu tenho certeza que Deus vai me guardar no dia da grande tribulação? Será que eu vou ser guardado? Ainda hoje eu escuto de vez em quando o pastor da Deus é Amor. E eles têm aquela maneira enfática de falar, né? E o pastor assim falou, foi ontem, não foi hoje não. Hoje eu nem escutei. E ele falou assim, o pastorzinho, no bom sentido, ai, tá muito quente. Ele falou assim, você está preparado para passar pela grande tribulação? Você está falando aí que vai ser arrebatado, que Jesus vai vir, vai voltar, vai te buscar. Você está preparado se você não subir, ficar aqui? Eu ouvi atenta e falei, Jesus, preciso corrigir a rota. E o pastor falou algumas coisas muito sábias. Ele nem sabia o que eu ia falar. Então, irmãos, o benefício é saber a existência de Deus. Você sabe se Deus realmente existe? Você tem certeza? Pode me responder? Tem certeza se Deus existe? Sim. Né? Se você sabe que Deus existe, por que você não tem total confiança nele? Quando chega aquela hora do perrengue, se ele existe, por que a gente tem? Por que a gente tem tanto temor de perder as coisas que a gente tem? Sim ou não? Morre de medo de perder o emprego, de perder a mulher, de perder o marido, de perder o filho, de perder coisas. Sim ou não? Por que será? Eu
estou falando, irmãos, que a morte é uma coisa agradável. Eu não estou falando que a enfermidade é uma coisa agradável. Eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando assim, se a gente sabe que Deus é real, por que a gente tem tanto medo? Por que a gente não tem coragem de falar como Jó? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome dele. Porque você conhece sempre uma pessoa na hora que está passando pela crise. Você olha no rosto e você já vê que a pessoa está em crise. Não é? Está em crise. Não é? Ontem nós estivemos na casa desses pastores muito pobres. São muito pobres eles. Muito pobres. Mas, irmãos, são pobres, mas têm tudo. Como pode, Magali, ser pobre e ter tudo? Porque se olhar as condições que nós temos para levar um filho na cadeira de rodas e olhar as condições daquele casal para levar uma filha na cadeira de rodas, eu pergunto assim, sabe, ontem saí com algumas interrogações na minha cabeça, mas uma das respostas de Deus foi o seguinte: a filha é bem complicado o problema dela, e ela está mais ou menos obesa, e de repente, às 5 horas da tarde, bate lá na porta, os irmãozinhos, tudo humilde. A minha, além dela ter problema físico, ela também não fala, ela não tem raciocínio lógico, nada. E aí, chamaram, Lu! Aí a Lu ficou toda, já sabendo que estava falando o nome dela. Eu falei, o que acontece? Eles vão levar a Lu para o ensaio da mocidade. Pegar a cadeira de rodas com aquela menina obesa, colocar a cadeira de rodas no carro, tirar do carro, colocar na igreja. Mas ela não sabe falar, ela não sabe cantar, ela não sabe nada, ela não tem, nem as mãos funcionam, nada dela funciona. Mas os irmãos estavam passando para pegá-la, para levar para o ensaio dos jovens. Aquilo foi uma lição para mim. Eu acho que eu só fui lá para ver aquilo. Pensa se eles se queixam. E aí, onde é seu endereço? Por que você vem aqui? Falei, não sei. O Marcos falou, não fale nada. Porque é capaz que ele saia e vá no mercado para comprar lanche para a gente. Então não fale nada. Eu falei, não, nós estamos aqui no caminho. Eu estou falando aqui com o meu motorista se ele me leva. Porque a gente ia passar na padaria para comprar umas coisinhas para levar para ele. Mas eles já estavam esperando a gente. Porque ele falou, eu tenho certeza que a Magali veio aqui. Ela não avisou, não foi isso que ele falou na mesa? Ela não avisou com medo de eu ir no mercado para gastar dinheiro. E eu fiquei pensando, às vezes a gente tem possibilidade de fazer a obra, a gente tem possibilidade de ajudar o outro, a gente tem possibilidade de tal, e a gente não tem coragem de dizer não. Deixa a irmãzinha lá, até mandei no grupo, mas sei que o pessoal não dá muita bola não. Ela não tem onde morar, e a gente ajuda todo mês, aquela dificuldade toda de pagar tal. E ela falou, uma irmã foi embora para São Paulo e cedeu a construção para mim botar o vaso, colocar as portas e entrar para não pagar aluguel. Então assim, um que pode me dar um saco de cimento, outro que pode me dar um pouquinho de areia e tal, qualquer coisa. E eu falei, é verdade, qualquer coisa. Uma até já falou, olha, passa o Pix para mim, nem é do nosso grupo. E eu fico muito feliz, sabe por quê, irmãos? Porque Deus está querendo que a gente tenha sabedoria. Ajudar o próximo é sabedoria. Eu não ajudo porque eu sou boa, não. Eu ajudo porque eu estou amontoando brasa sobre a minha cabeça,
Porque naquele dia que a roda gigante virar, vai ter alguém para me ajudar. É só por conta disso. Porque eu estou adquirindo crédito. E ali ele estava com um cafezinho, com queijo branco. Você notou? Acho que tinham 4 pãezinhos naquele saquinho. Mas eles estavam fazendo um cafezinho para a gente. E eles ficaram tão felizes quando viu a gente. Mas tão felizes. Embalou o papo, era para a gente ficar um pouquinho, ficamos quase até 6h30 da tarde. Só para bater um papinho com alguém que precisava de conversar um pouquinho. Será que a gente tem tempo de ir visitar alguém que precisa? Não para ir comer churrasco, porque comer churrasco todo mundo vai, né? É gostoso. Eu estou falando para fazer uma visita. Olha, eu trouxe um pãozinho para a gente tomar um café. Ele estava contando para os meninos que lá em São Paulo, eles moravam em um bairro bem distante do meu, e eu falava, olha, eu estou indo aí para almoçar com vocês. Era arroz, feijão, uma carninha moída, uma coisa assim, e eu saía da minha casa para ir lá e ficava a tarde inteira amontoando brasas. Então, irmãos, o sábio, ele tem sensibilidade, ele é sensível. Como é que eu digo que eu conheço Deus e não tenho sensibilidade com a dor do meu irmão? Com o sufoco do meu irmão? E uma das coisas que Deus me colocou, irmão, é que se o outro precisa, eu corro. Agora mesmo, em outubro, nós vamos fazer o Dia das Crianças lá em Hortolândia. O ano passado, a Elisângela, o Edilson, a Ivone, nós fomos lá. Pense um lugar pobre. Pense, aqui, São Paulo, o estado mais rico. E nós chegamos lá e a mulher, que ela tinha, ofereceu um espaço lá pra gente, pros meninos trocar de roupa. Tudo muito pobrinho. Cortina lá, o banheiro, tudo pobre, tudo pobrinho. Mas eles estavam tão felizes ali. Mas às vezes, irmãos, a gente fala assim, eu não tenho. Nós estamos em agosto, até outubro, a gente pode comprar umas coisinhas. Fala, olha, tá aqui, para alegrar essas crianças, para alegrar. Irmãos, é sensibilidade. Quem é sábio tem sensibilidade. Amém? Eu vou ficar por aqui, porque a gente vai conversar ainda, pode desligar alguns dias, falando a respeito, porque a gente quer as bênçãos de Deus. Nós queremos que Deus transforme a nossa vida, a nossa causa, os nossos negócios. Mas será que a gente, não essa palavra merecedor, porque nenhum de nós merecemos, mas será que nós estamos fazendo, às vezes, irmãos, eu vou confessar uma coisa, quando nós éramos pobres, eu e o Marcos, nós éramos mais humanos.